só. Ou pronto. Em silêncio, não tá cada um estudar. Largar o celular, largar de jogar pra estudar. Vem pra frente aí. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Paul Feyerabend, filósofo da ciência. Ele viveu de 1924 a 1994, portanto, no século XX, 70 anos de vida aí. E a filosofia da ciência é um campo da filosofia que vai refletir sobre os princípios, sobre os métodos e a finalidade da ciência. Quais são os princípios que definem uma ciência? A dialética é Hegel, né? E Hegel não é considerado filosofia, ciência, mas filosofia. É uma distinção, né? A experiência é um dos princípios aí, uma das bases, um dos pilares da ciência. Para algo ser científico, algo tem que ser passível de experimentação. E depois da experimentação, você vai coletar os dados dessas experiências, organizar esses dados de forma racional para transformar esses dados numa teoria científica. Geralmente é assim que funciona. O Paul Feyerabend vai questionar esses princípios clássicos da ciência. Então a filosofia da ciência, ela analisa os princípios, os métodos, ou seja, os meios da ciência e a finalidade da ciência. Qual que é a finalidade da ciência? Para que a ciência serve? Por que ela existe? Para explicar as coisas. Para explicar as coisas? Será que ela é a melhor forma de explicação possível da realidade? A ciência vai questionar isso. Será que a ciência é a maior ou a melhor forma possível de explicação? Então a filosofia vai estudar isso. Quais são os princípios, os métodos e as finalidades da ciência, da filosofia da ciência? E o Paul Feyerabend está no campo da filosofia analítica. Ele também vai empreender uma análise lógica da ciência. Será que a ciência é lógica? Ou ela não tem lógica alguma? O Paul Feyerabend é adepto de uma perspectiva do pluralismo metodológico e do anarquismo epistemológico. Ou seja, para ele, quanto mais formas de ciência, melhor. E quanto menos cagação de regra para os cientistas, melhor também. Dizer, isso aqui, a ciência tem que usar esse e esse método para ser científica. Ele falou, não, existe uma pluralidade. Até porque ele vai mostrar que ao longo da história da ciência, o que mais teve foi pseudociência baseado em métodos que são científicos. Por exemplo, o século XIX. O século XIX foi um século dos absurdos científicos, apesar que o século XX também teve. No século XIX, eles acreditavam, por exemplo, no darwinismo social. Vocês sabem o que é o darwinismo social? Oi? Separação de raça. A crença que a humanidade evoluiu, e nesse processo de evolução, algumas raças são inferiores a outras. Em especial a raça negra. A ciência contemporânea diz que, inclusive, nem existe raça. Então, o que existe são características fenotípicas e genotípicas que distinguem, mas muito pouco, os seres humanos. Então não há raça, porque ser humano não é igual cachorro, né? O cachorro tem várias raças, os caninos.
Nós estamos dentro de uma mesma espécie, que é a espécie humana. Dentro dessa espécie, do Homo sapiens sapiens, uma raça, muito menos uma raça que seria superior a outra. No século XIX também tinha análise que era considerada científica do crânio. A partir da análise do crânio de uma pessoa, eles achavam que era possível saber se essa pessoa era criminosa ou não. Só pela análise do crânio, baseado em observação, em experiência, em dados. Qual tipo de crânio vocês acham que seria o crânio mais criminoso? Mais violento? Maior. Oi? Na verdade, eles acabaram associando também, aí vem contribuir com o darwinismo social. Além do negro ser uma raça inferior, é uma raça mais violenta. Inclusive, isso tem resquícios ainda hoje. Né? Acredita-se hoje, de forma inconsciente, principalmente a polícia, de que os negros são mais violentos. Você vê um negro com guarda-chuva na rua, a metralhadora mete bala nele, né? Mais ou menos assim que funciona isso. Com traços negroides, pele negra, tudo isso aí, historicamente, foi científico. Houve uma ciência que justificava isso. E até hoje ainda há uma galera que defende coisas parecidas. Tem uma galera que defende em nome da ciência aí, que negros são inferiores, por isso não temos tantos gênios negros, intelectualmente falando, na história da humanidade. Negro é. E o judeu é superior. A maior parte dos gênios da história da humanidade foram ou eram judeus. Moisés, Jesus, Spinoza, Freud, Marx, Einstein, judeu. Tem a galera que defende que isso é ciência. Assim como o negro tem características que permitem sobressair, principalmente no aspecto físico, alguns têm características que permitem eles se destacarem no aspecto intelectual. Sempre em maratona, quem ganha são sempre os negros. Exato. E tem muita gente que tenta justificar isso com ciência. Será que a gente pode admitir isso como ciência? O povo erradamente, qualquer coisa pode ser ciência. Tem que dar essa liberdade. E a história da ciência foi a história dos absurdos científicos. O próprio Hitler empreendeu inúmeros absurdos em nome da ciência. Absurdos que contribuíram para o progresso da ciência. As experiências científicas feitas por Hitler nos campos de concentração nazista permitiram, por exemplo, transplante, que a gente tem hoje. Ele realizava transplante da galera ali viva, né? Viva, fazendo testes ali, tirando um órgão de uma pessoa, colocando outro, até membro, braço, perna, então produzir Frankensteins ali. Loucuras, né? Isso permitiu o avanço da ciência. Então, para ele é um anarquismo epistemológico. Para ele, na ciência vale tudo. Será que vale tudo da ciência? Tem uma galera que questiona isso. Será que a gente deve admitir todas essas maluquices dentro da ciência ou não? É uma galera que questiona hoje em dia as pesquisas com animais. Vocês já viram um vídeo de um coelhinho? Uma pesquisa com os animais? Já viram? Foda aquele vídeo.
A indústria cosmética testa produtos cosméticos em coelhos, cara. Olha aí, tá bom. Mas aí, professor, mas tipo assim, sempre testava os animais e testava a gente. Pois é. Entendeu? Esse é o questionamento, esse é o problema. Muitas descobertas científicas foram feitas em situações eticamente reprováveis. A gente deve admitir essas. Ou não? O nome do progresso da ciência vale tudo ou não? Vale fazer clone humano? Vai tentar fazer X-Men humano? Ser humano híbrido com animais aí? Fala fazer esse negócio. Não é que vale tudo da ciência? Em 1934, na lógica da descoberta científica, o Karl Popper definiu aí a falsificabilidade como critério para qualquer teoria científica. Então, para o Popper, uma ciência só é ciência se ela for passível de falsificação, de falsibilidade. A ciência não trabalha com dogma. Toda ciência ela é falha. Portanto, algo que é hoje consenso científico, amanhã pode cair. A ciência não trabalha com dogmas, com verdades absolutas, inquestionáveis e irrefutáveis. O princípio básico da ciência para o Popper é a falsificabilidade. Toda teoria científica é passível de ser falsificada, falseada. O Thomas Kuhn introduziu a ideia de mudanças de paradigma. Para ele, a ciência trabalha com paradigma, com modelos de explicação da realidade. Em determinados momentos da história, esses modelos cumprem o seu papel e a sua função e são aceitos pela comunidade científica. Por exemplo, o geocentrismo já foi um paradigma. O geocentrismo foi substituído pelo quê? Heliocentrismo. Durante algum tempo, o geocentrismo conseguiu explicar razoavelmente bem. A partir do momento que foi inventado os telescópios e começou-se a observar de forma mais precisa o espaço, as contas do geocentrismo já não batiam. E aí outras contas precisaram ser feitas, outro modelo, outro paradigma precisou ser instituído. Foi o heliocentrismo. Durante boa parte da modernidade, a física clássica de Newton foi suficiente para explicar os fenômenos físicos. Até que, no início, na transição do século XIX para o século XX, a física clássica de Newton, com sua crença que o tempo e o espaço eram absolutos, que tudo funcionava de forma regular, toda ação tem uma reação, todo o corpo em repouso tem de permanecer em repouso, todo o corpo em movimento tem de permanecer em movimento, força é igual a massa vezes aceleração. Essas leis da física newtoniana, a lei da gravidade, da gravitação universal, tudo isso aí passou a ser questionado, ou pelo menos a não funcionar em alguns níveis. Essa física newtoniana funciona beleza nesse mundo aqui. Mas quando você olha para o inverso, no âmbito macroscópico, aí já não funciona. O tempo e o espaço já não são mais absolutos. Aí tem a teoria da relatividade do Einstein, para explicar o macrocosmo. No mundo subatômico da física quântica também não funciona, é um mundo imprevisível. Inclusive, um dos princípios da física quântica é o princípio da incerteza do Heisenberg. Então, no mundo subatômico, os átomos não funcionam de forma previsível, com ação e reação, onde um corpo em repouso ele permanecer em repouso. Na verdade, os átomos, as partículas subatômicas, elas ficam ali variando de forma caótica. Quando você acerta a posição, você não acerta a velocidade. Quando você acerta a velocidade, você não acerta a posição. O princípio da incerteza do Heisenberg. Aí novos paradigmas vieram para a ciência. E para ele, a ciência funciona com paradigmas.
Esses paradigmas hoje estão sendo suficientes para explicar? Sim, mas pode chegar um momento que esse paradigma já não conseguirá explicar mais. Outros fenômenos que vão surgindo, ou sendo descobertos. Então, nos anos 60 e 70, o Feyerabend desenvolveu suas ideias no debate com o amigo filósofo William Lakatos. William Lakatos tinha uma visão evolutiva, progressiva da ciência. Para ele, a ciência ela vai evoluindo com o tempo. Explicações vão sendo superadas à medida que o tempo passa, teorias vão sendo superadas. Já o povo Feyerabend vai defender o anarquismo epistemológico e o pluralismo. Vale qualquer coisa. Será que vale qualquer coisa na ciência? Vale tudo na ciência? Ou não? A ciência tem que ter um método específico, só tem um único e exclusivo método na ciência que funciona. Oi? Anarquismo. Em grego é não. Anarquismo de poder. No campo da política, anarquismo é você não ter Estado. No campo do anarquismo epistemológico dele, é você não tem princípios. Então não tem o poder, mas está nos princípios ou no método. Poder, na verdade, para ele, deveria ser um vale tudo. Qualquer forma de estudo pode levar a novas descobertas científicas. Até porque ele vai falar que as teorias, tanto da relatividade quanto da teoria da física quântica, durante muito tempo não teve como se provar grande parte das coisas. Tem teoria do Einstein, que só foi provada, ele viveu no começo do século XX, só foi provada no século XXI. Ou seja, nunca teve uma experiência que tinha comprovado uma teoria do Einstein. Então, será que a ciência é baseada mesmo na experiência? Ou o cara acabou da cabeça dele inventar uma teoria, e essa teoria pode ser que em algum momento ela vai conseguir ser comprovada através de experiência. A mesma coisa na física quântica. A galera criou teorias da física quântica ali na transição do século XIX para o século XX, que só foi possível testar com o acelerador de partículas. O LHC, não é? LHC, não é isso? O bóson de Higgs. A partícula de Deus que a galera está falando. Ela só foi provada, inclusive ele morreu recentemente agora, o criador dessa teoria da bóson de Higgs lá. O cientista que criou essa teoria. Mas nunca teve um experimento que tinha comprovado que essa partícula existia, essa partícula subatômica. Então, ele vai falar isso. Então, peraí, você fala que a ciência é baseada em experiência, em testes de laboratório, mas boa parte da ciência moderna não tem comprovação em experiências. Então, por isso que não dá para ter um princípio, um método rígido para a ciência. A ciência tem que trabalhar com fantasia, com criatividade, o cientista tem que valer tudo. Então, o Feyerabend desenvolve suas ideias aí no debate com o Lakatos. O Lakatos tinha uma visão evolutiva, progressiva, o Feyerabend mais anárquico, ou seja, às vezes progride, às vezes volta para trás, às vezes é só fantasia, pura maluquice, às vezes essa maluquice tem total fundamento, igual a teoria das cordas e a teoria de tudo lá. Essas teorias também não tem comprovação, entendeu? Não tem experimentos que nós comprovem. Então, a partir de 80, as ideias de Feyerabend contribuiu para a teoria da mente, proposta dos filósofos norte-americanos, a Patrícia e o Paul Churchill, são filósofos da mente. Eles vão usar esse anarquismo. É o seguinte, peraí, tem um princípio, uma metodologia na ciência, para definir o que é ciência. Na verdade, se você for lá para a história, tem um monte de merda que foi feito no nome da experiência, porque a experiência parece que é o método básico, método hard.
E o William Lacasse vai falar isso, tem um núcleo duro da ciência. E é isso que o Feyerabend discorda, não tem. Muita coisa não é baseada em experiências científicas. E mesmo assim depois se consegue provar. Beleza? Alô?